Quando meu marido decidiu por mim, onde eu passaria todo o verão, fiz algo que ele jamais teria imaginado. Há frases que caem numa casa como um raio em pleno silêncio. Frases tão simples à primeira vista que quase poderíamos deixá-las passar. Exceto que elas mudam tudo. Naquele dia, Svetlana estava sentada na cozinha, uma xícara de chá entre as mãos, enquanto uma chuva fina escorria lentamente pela janela. Era uma daquelas tardes cinzentas de junho em que tudo parece calmo, quase banal. A chaleira apitava suavemente, a toalha ainda trazia as marcas do café da manhã, e seu marido, Igor, entrou com aquele olhar que ela conhecia bem demais, o de um homem que não vem para conversar, mas para anunciar uma decisão já tomada. Ele parou diante da mesa, evitou seu olhar, depois disse com um tom quase neutro: "Neste verão, não planeje nada. Minha irmã vai levar os filhos para a casa da nossa mãe, na Dasha. Você vai morar lá com eles." Nada de "você poderia?" Nada de "o que você acha?" Nem mesmo um "isso nos ajudaria." Não. Ele falou como quem dá uma ordem, como quem move um móvel de um cômodo para outro. Por um segundo, Svetlana ficou imóvel. Sua colher parou no meio da xícara. O chá tremeu. Algo dentro dela se contraiu de repente, como se uma corda invisível tivesse sido puxada com violência. Ela levantou os olhos para ele, incrédula. Então ela colocou a xícara de volta na mesa com um pouco de força demais e perguntou, com uma voz que ela mesma não reconhecia: "Desculpa, você acabou de decidir por mim onde vou passar todo o meu verão?" Igor franziu as sobrancelhas. Ele não esperava essa reação porque Svetlana, até então, sempre tinha sido razoável, doce, conciliadora, aquela que se adapta, que compreende, que se cala para evitar conflitos. Mas naquele dia, algo em seu olhar havia mudado. Não era mais apenas raiva, era algo mais profundo, mais antigo e também mais perigoso. Era uma mulher que finalmente começava a despertar. Igor suspirou, irritado. "Não é pra sempre, 3 meses, só isso. Larissa está com trabalho demais. Mamãe não vai conseguir cuidar das crianças sozinha, e você sempre disse que gostava do campo." Svetlana se levantou de um salto. "Eu disse que gostava da nossa casa de campo, Igor. Não que eu quisesse virar a babá gratuita dos filhos da sua irmã durante todo o verão. Quem te deu o direito de dispor do meu tempo como se a minha vida te pertencesse?" A partir desse momento, o ar na cozinha ficou irrespirável. A chuva batia mais forte contra as janelas, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Igor elevou a voz. Ele falou de família, dever, apoio mútuo, de sua irmã, de seus sobrinhos, mas nenhuma vez falou dela, nem de seus desejos, nem de seus planos, nem do que ela sentia. Então, Svetlana olhou-o diretamente nos olhos e lançou aquilo que nunca tinha ousado dizer antes. "E eu? Quando é que conto nesta família? Meus desejos, meu verão, minha liberdade, isso existe ou não?" O silêncio que se seguiu foi imenso. Um silêncio pesado, quase brutal. Igor não entendia. Ou pior ainda, ele nem sequer via o que havia para entender. Para ele, essa decisão era lógica, natural, evidente. Como se desde sempre ele tivesse assimilado que Svetlana estaria ali para suprir as faltas, resolver os problemas, fazer o mundo dos outros girar, enquanto colocava sua própria vida entre parênteses. Quando ele saiu da cozinha batendo a porta, ela ficou sozinha diante da janela, com as mãos trêmulas, as lágrimas subindo apesar dela mesma. Mas não eram apenas lágrimas de raiva, eram lágrimas de lucidez. Porque naquele instante preciso, ela entendeu que a verdadeira ferida não vinha apenas daquela Dasha, nem mesmo do verão que queriam lhe roubar. Não, o que lhe rasgava o coração era perceber que fazia anos que ela desaparecia dentro da própria vida. Naquela noite, ela quase não dormiu. Ela se levantou no meio da noite, abriu um armário antigo e encontrou um álbum de fotos. Folheando-o, ela voltou 10 anos no tempo, ao dia do casamento deles. Ela se viu, de vestido branco, sorrindo com um sorriso radiante, cheio de confiança. Ela se lembrou de si mesma jovem, apaixonada, convencida de que um casamento era uma parceria, uma equipe, 2 pessoas que avançam juntas. E então, ela viu os anos desfilarem entre seus dedos, foto após foto. E uma pergunta terrível se impôs. Em que momento ela deixou de existir como uma pessoa inteira para se tornar simplesmente a esposa de Igor? No começo, ele dizia frequentemente: "Somos uma equipe." Mas com o tempo, a equipe se transformou em algo muito mais desequilibrado. Ele decidia, ela seguia, ele traçava o caminho, ela dava um jeito de não atrapalhar.
Ele impunha suavemente suas prioridades, seus hábitos, suas necessidades, sua família, suas escolhas. E ela, sem nem perceber, havia aprendido a se dobrar, a renunciar, a silenciar seus próprios impulsos. Ela pensava que era isso, amar. Que era isso, ser uma boa esposa. Que era isso, construir uma família. Mas essa história da Dasha havia aberto uma fissura imensa. De repente, ela percebia tudo o que tinha aceitado durante anos. As aulas de fotografia, às quais ela havia renunciado porque Igor achava isso inútil. A viagem que ela nunca fez com os amigos porque ele queria que ela ficasse em casa. Os pequenos projetos pessoais constantemente adiados para depois. Até mesmo seu trabalho, que ela ajustava conforme os horários, as necessidades e os humores dele. E quanto mais ela pensava nisso, mais uma verdade brutal a atravessava. Ela não tinha sido apagada de uma vez só. Ela tinha se deixado apagar lentamente, dia após dia, concessão após concessão. No dia seguinte, quando Igor lhe fez a mesma pergunta, ela respondeu: "Eu não vou." Ele a olhou como se ela tivesse acabado de falar uma língua desconhecida. Então ele explodiu. "A Larissa está contando com a gente", ele disse. E então, Svetlana respondeu com uma calma gelada: "Não, ela conta comigo. Você já decidiu que seria eu. Por que você não vai? Por que não passa o verão lá com as crianças?" Foi então que ele gritou a frase que ela nunca esqueceria: "Porque eu trabalho. Sou eu quem sustenta esta família." Essas palavras foram como um tapa frio, direto, humilhante. Mesmo ela também trabalhando, mesmo que fosse de casa, mesmo que fosse menos visível, menos reconhecido, menos valorizado. Naquele instante, algo se quebrou definitivamente. Talvez não o amor, mas a ilusão de ser respeitada. A ilusão de ser considerada como uma igual. A ilusão de ser vista. Os dias passaram pesados e tensos. Eles mal se falavam. As refeições aconteciam em um silêncio denso. A casa, antes familiar, parecia-lhe cada vez mais estranha. Svetlana começou a pensar sobre sua juventude, sobre aquela garota que ela tinha sido antes do casamento. Uma garota que sonhava em viajar, escrever, fotografar o mundo. Uma garota que havia começado um blog, imaginava partidas, novos horizontes, uma vida mais ampla. E então ela se lembrou da frase de Igor, dita anos antes com um sorriso zombeteiro: "Por que você perde seu tempo com isso?" Ninguém lê. Ela fechou o blog. Sem drama, sem discussão. Apenas como quem guarda um sonho em uma gaveta, dizendo a si mesmo que vai abri-lo de novo mais tarde. Exceto que esse mais tarde quase nunca chega quando deixamos os outros decidirem nosso lugar. Numa noite, ele tentou uma última conversa. Sentou-se de frente para ela e tentou suavizar a voz. "Não entendo por que você reage assim. É só um verão. Você ajuda minha irmã, depois tudo volta a ser como antes." E foi aí que ela teve vontade de rir. Um riso triste, quase amargo. "Como antes?" ela repetiu. "Mas justamente, Igor, eu não quero mais que tudo volte a ser como antes. Como antes, era eu que me esquecia o tempo todo. Como antes, era você quem escolhia e eu quem me adaptava. Como antes, era a minha vida em silêncio." Ele olhou para ela, perplexo. Completamente transtornada. Como se ele estivesse descobrindo de repente que ela possuía um mundo interior cuja extensão ele nunca se preocupou em medir. "Achei que isso combinava com você", murmurou ele por fim. "Pensei que você gostasse de ser assim. Doce, atenciosa, voltada para a família." Essa frase atravessou seu coração porque continha tudo. Ele a havia aprisionado em uma imagem confortável, uma imagem útil, uma imagem reconfortante. Mas essa imagem não era ela.